E aí, Pega Devs, tudo bem com vocês? Hoje vamos dar continuidade ao nosso curso. No vídeo anterior, a gente viu como criar uma aplicação do zero. Entretanto, nós não vimos como criar um data type e o case type do zero. Então, o foco desse vídeo será criar o case type do zero para que a gente possa aprender como é que manipula um case e cumprir o objetivo do cliente. Não sei se vocês lembram, mas no vídeo anterior a gente viu que a gente vai construir uma aplicação no qual o usuário ele vai poder reportar problemas e a partir disso será tudo documentado aqui dentro do Pega. Então aqui eu tenho uma filinha, né? A gente consegue ver aqui como será a aplicação. Como eu expliquei anteriormente, o usuário ele poderá reportar problemas que estão acontecendo no seu condomínio. E aí eu já coloquei aqui os data types que nós vamos precisar usar para que o case seja processado, para armazenar as informações no case. Então, o primeiro data type que vamos precisar é o do condomínio no qual está ocorrendo o problema, né? Então, esse condomínio ele vai ter um nome, uma descrição e um número de prédios. Aqui vamos ter um outro data type que é o morador que está reportando o problema. Vamos ter o nome, sobrenome, a data de nascimento, a sua idade. Vamos aprender sobre declare expression depois. E o telefone e o seu e-mail. Aqui em address, que é o endereço, vamos ter, tá aqui em inglês, né, mas vamos ter o bairro que ele mora, o seu CEP, a cidade, o estado, o número da sua casa, da sua residência, né, e a sua rua. Esse issue é o problema em si. Esse issue vai ser um outro data type que vai ter sua descrição, ou seja, a descrição do problema, a data de início do problema, a data de fim do problema. E vamos criar uma nova property aqui, uma nova propriedade ou atributo, né, como a gente pode chamar no Java, por exemplo, que vai ser a categoria. A gente vai categorizar os problemas. E aqui esse outro data type photo, que vai ter justamente as imagens dos problemas. Então, depois a gente vai aprender como relacionar os issues com suas determinadas imagens. E as imagens vão ter descrição e nome. Como eu expliquei anteriormente, vai ter o Reporting Stage, no qual o usuário preenche suas informações, o Review Stage, no qual uma outra equipe de usuário, duas equipes, na verdade, né, vão fazer a análise do problema. Uma é a análise financeira e a outra é a análise do problema em si, com suas descrições e suas características. E por último, o Resolution Stage, que é o stage no qual o usuário informa como o problema foi resolvido, a data da resolução e entre outras informações. Também vamos ter o stage alternativo de cancelamento. A gente vai aprender como a gente faz, faz com que o case vá para esse stage de cancelamento. Também é uma outra característica que a gente vai aprender. E por fim é isso, a gente vai aprender a montar do zero essa aplicação. Então, sem mais delongas, né? Vamos lá. Eu vou voltar para a aplicação que a gente construiu ontem, aqui, Switch Application. Vamos voltar aqui para a aplicação de Reporting. E aí agora a gente já está aqui no App Studio. Assim que eu entro na aplicação de Reporting, a gente já tem esse modal aqui, mostrando pedindo, né, para criar um case type. A gente vai aproveitar e já vai clicar aqui em Create Case Type. Então vamos criar o nosso case type do zero. Vamos dar um nome para esse case type. Aqui eu vou chamar ele de Reporting também. Aqui nós não precisa mexer em nada aqui. Vamos clicar em Next. E assim a gente vai criar o nosso case type utilizando o App Studio. Esse case type também pode ser criado no Dev Studio, mas a gente vai fazer a criação aqui no App Studio mesmo. Como vocês podem ver aqui, já carregou. E aí, automaticamente o Pega já cria esse stage aqui, que é o stage de Create.
Basicamente, é bem importante a gente saber que o case type do Pega, ele é dividido em stages, em process e nos steps, que são as tarefas, né? Então, basicamente, a gente pode criar vários stages aqui, pode criar também stages alternativos, que são esses aqui, alternate stages. Inclusive, a gente vai criar um daqui a pouco. Então, é bem interessante a gente saber isso. Para a nossa aplicação, a gente vai começar a criar agora cada um dos stages. O primeiro aqui é o stage de reporting, então a gente clica aqui em stage, nomeia como reporting. E aqui, como eu falei, o case type ele é dividido em processos, né? Em stages, e dentro dos stages temos processos. Então a gente clica aqui em process. Na verdade, a gente clica aqui em step e vamos clicar aqui no collect information. O que significa isso? Basicamente, o collect information é quando a gente quer criar uma section para coletar a informação do usuário. E nesse caso, de fato, nós vamos precisar disso, vamos coletar informações do usuário. Entretanto, o Pega ele fornece várias outras opções do que a gente pode fazer dentro de um processo. Basta a gente clicar aqui em More e aí a gente consegue ver diversas opções. Vamos ter, por exemplo, opções como User Actions, o usuário ele pode dar um Change Stage, tudo isso são automações do próprio Pega. Aqui também tem outras automações, como por exemplo, a gente pode mandar e-mails, pode criar PDFs, tudo isso o próprio Pega nos fornece, que são características que a gente consegue criar, a gente consegue utilizar dentro do case. No nosso caso, a gente só vai usar o Collect Information aqui para coletar informações do usuário. Então vamos clicar aqui em Collect Information. Vocês veem que automaticamente quando eu fiz isso, ele já nomeou o process como reporting aqui embaixo. E agora a gente vai criar dois steps aqui para esse stage. O primeiro step, vamos chamar de provide personal data. Isso aqui significa o quê? Significa que o usuário ele vai preencher dados pessoais dele. Então, vai ser uma telinha que vai obter esses dados pessoais, tal qual eu mostrei anteriormente. E vamos criar um outro step também de Collect Information, que é o Report Issues. Nesse aqui, o usuário ele vai reportar os problemas que está acontecendo no condomínio. O morador ele vai poder reportar esses problemas. Então, a gente já criou um stage. Dentro desse stage, criamos o process. E esse process ele tem dois steps. Para vocês verem melhor, eu vou clicar aqui nessa pequena engrenagem aqui para a gente poder ver o processo. Automaticamente, quando a gente criou aqueles dois steps de Collect Information, vocês podem ver aqui que são essas duas caixinhas verdes aqui. A primeira, que é o Provide Personal Data, e a segunda, que é o Report Issues. Então, basicamente, isso que a gente está vendo aqui é um processo que vai acontecer dentro do Case Type. Vamos voltar aqui. Vamos criar o outro stage, que é o stage de Review, no qual os usuários vão revisar informações sobre os problemas. E aqui vamos ter que se atentar a alguns detalhes. O primeiro passo é criar outro step de Collect Information. O usuário aqui vai ter uma tarefa chamada Review Issue. E outra coisa interessante que a gente vai criar aqui é o paralelismo dentro de um stage. O que significa isso? Significa que nós vamos poder ter duas tarefas que vão ocorrer em paralelo. Isso é muito bom, porque dois grupos de usuários diferentes vão poder realizar tarefas diferentes ao mesmo tempo. Então a gente vai criar um novo processo aqui. Basta a gente clicar aqui nesses três pontinhos aqui do stage. Vir aqui em Add Parallel Process e clicar aqui em New Process. E aí o novo processo já surge aqui, né? E a gente consegue nomear. Vamos nomear esse novo processo de Review Budget.
E aqui vamos chamar de a tarefa, né? Vamos chamar de Review Budget também. E o que significa isso? Significa a revisão do orçamento dos problemas que estão ocorrendo no condomínio. Ou seja, uma equipe de analistas vai revisar quanto custa resolver aquele problema. Então, a gente tem aqui processos que vão ocorrer em paralelo. Você pode ver que o Pega já marca aqui, ó, a palavra paralelo em inglês para informar que são processos que vão ocorrer ao mesmo tempo nesse stage aqui. Partindo agora para o último stage do nosso case type, que é o resolution. Como o nome já sugere, né, vai ser a etapa de resolução do problema, no qual o usuário ele vai informar qual foi a solução e a data da resolução do problema. Então aqui a gente vai ter mais um collect information. Vamos chamar de issue resolution, ou seja, a resolução do problema. No caso, issues resolution. E aí, o nosso case type ele já está finalizado aqui. A gente tem, então, essa etapa de create, que é automática do próprio Pega. Temos o reporting, o review e o resolution. E por último, mas não menos importante, vamos ter aqui também stages alternativos. O que são stages alternativos? Basicamente, são stages que fogem do fluxo padrão de uma resolução de um problema, né? Então, por exemplo, digamos que o usuário ele reportou um problema, mas aí o problema já foi resolvido antes mesmo de chegar em uma determinada etapa, por exemplo, aqui no review. Então, o usuário ele vai lá e clica para cancelar esse problema. E aí é que surge o alternate stage, ou seja, o stage alternativo. Então, vamos lá criar um stage alternativo de cancelamento aqui. Clica aqui em alternate stage e aí a gente coloca o nome cancel. E aqui vamos também colocar o mesmo nome um step de collect information, também de cancelamento. Cancel. E aí vocês veem que ele já criou o processo aqui também, quando a gente clica, com a tarefa de cancelamento. Então, basicamente, a gente já tem todas as informações necessárias para rodar o case. Porém, a gente ainda não tem as telas, né? A gente não colocou o que a gente chama no Pega, chama de sections. A gente não colocou as sections para funcionar. Então, posteriormente, a gente vai ter que configurar cada uma dessas tarefas aqui com sections. Então, por agora, a gente aprendeu como configurar o case type, como configurar os processos, como criar tarefas e algumas outras características mais específicas do case, ou do case type, na verdade, são o seu status. Então, aqui a gente consegue ver à direita, quando a gente clica em um dos stages, a gente consegue ver como é que vai funcionar o processamento do case, né? Aqui tem três opções. Por padrão, o Pega já coloca essa primeira opção, que significa mover para o próximo stage automaticamente. Ou seja, no momento que eu termino essas tarefas aqui do processo, eu vou mover para o próximo stage de maneira automática. Então, essa opção é a que a gente mais usa aí nos projetos e tudo mais. Aqui embaixo a gente tem essa opção aqui, Set Case Status on Stage Entry. Significa que a gente pode setar o status para o case no momento que ele entra nesse stage aqui de reporting. Então, existem diversos status aqui, quando a gente coloca a setinha para baixo. Tem vários status que a gente pode colocar, inclusive a gente pode criar status também. Eu vou colocar aqui esse status como Open e vou salvar. Beleza, pessoal, eu já salvei aqui o nosso case type e agora o seu status deve estar como Open no momento que a gente entra nessa tarefa. Para a gente visualizar isso, eu vou clicar aqui em Preview e vamos criar um novo case. Clica aqui em Reporting
Aqui, por padrão, o próprio Pega lança esse modal aqui, que é o modal do Create, né? Vamos clicar aqui em Create. E no momento que a gente cria o case, a gente vai ver que o status ele vai estar setado como Open, que é justamente o status que a gente colocou para o stage de reporting. Então, vocês podem ver aqui, ó, Open, justamente o status que a gente colocou. Posteriormente, a gente vai consertar isso aqui para que a gente coloque uma section para que o usuário forneça seus dados. Então, vamos clicar aqui em Exit Preview e vamos setar os outros status. Aqui vamos setar um novo status no stage de Review. Vamos chamar de Pending Fulfillment, por exemplo. Salvar. E aqui, no último stage, que é o Resolution, a gente pode resolver o case. E é justamente o propósito desse stage, é resolver o case, que faz com que o case seja finalizado. Então a gente clica aqui em Resolve the Case, que é essa terceira opção aqui. E a gente automaticamente, quando a gente clica, ele já seta como Resolved Completed, ou seja, resolvido ou finalizado o case. Então vamos salvar isso aqui também, para que o case tenha esse status. E por último, vamos também setar o status aqui no stage alternativo. A gente precisa setar aqui. Então, a gente tem aqui a opção Resolve the Case. Nesse caso, o Resolve não vai ser completado, vai ser cancelado. Então, a gente clica aqui para baixo e clica em Cancelado. Vamos salvar. Beleza. Só recapitulando, pessoal. Aqui a gente tem todo o case type completo. E, a partir disso, a gente consegue criar cases. Então, a gente já tem os stages, os processos, dentro dos processos, as tarefas e todo o processamento necessário para que o case seja concluído. No próximo vídeo, a gente vai criar os data types para que a gente comece a mexer mais com a manipulação dos dados e outras características dentro do Pega.